Boa noite. Vamos continuar nossa noite especial de adoração, abrindo nossas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Muito bom ver todos aqui essa noite, especialmente nossos visitantes. É uma honra ter todos aqui. Para vocês que estavam aqui domingo passado, alguém estava aqui domingo passado? Alguém lembra? Já passou uma semana. Eu comecei essa capítulo 1, nós lemos os primeiros 18 versículos, que tem dois assuntos com a mesma palavra. A palavra é provação e depois tentação. Há uma grande diferença entre a provação e a tentação. Mas um pode causar o outro, que nós vamos ver isso hoje à noite. Domingo passado nós falamos sobre as provações. As provações que acontecem em nossas vidas. Provações que acontecem para todos nós. Tem coisas nessa vida que por causa do pecado nesse mundo, tem maldade aqui na terra. Tem morte, tem doença, tem pessoas que querem machucar, tem matar uns aos outros. Tem pessoas desonestas, tem pessoas que querem roubar tudo que você tem. E essas coisas acontecem para todos nós, contra nós. E nesses momentos nós temos que pensar, mas por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está olhando? Será que Deus não tem poder para cuidar, para curar, para evitar essa morte? Será que Deus não tem o poder desse mundo para não acontecer essas catástrofes que acontecem? Até ontem, esse final de semana, lá onde mora a família da Peg, a irmã dela tinha que sair da sua casa para procurar um abrigo na igreja por causa do vento e a chuva e o furacão que estava chegando. Essas coisas acontecem, as provações da vida. Como nós devemos, semana passada, como nós devemos enfrentar essas coisas? A Bíblia diz com grande alegria, sabendo que essa maneira nós podemos provar a nossa fé. Que eu vou ficar firme, eu vou perseverar, eu vou ganhar essa paciência, eu vou perseverar, e nada que acontece nesse mundo vai abalar a minha fé em Cristo. E com isso eu vou crescer espiritualmente. Eu vou chegar mais perto de Deus. Eu vou ser preparado para vencer as coisas maiores na minha vida, até as próprias tentações e as batalhas espirituais que também vou ter que enfrentar. Semana que vem nós vamos falar sobre como você pode saber se está dentro uma batalha espiritual na sua vida. Você lembra no mês de julho, um exemplo para hoje à noite. No mês de julho, não lembro exatamente o dia, mas eu e Peggy estávamos viajando, estávamos na casa do nosso pastor lá nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta, e nós lemos no nosso WhatsApp, mensagem, que teve uma mãe da nossa escola, que já visitava aqui também nossa igreja, que estava doente. A maioria aqui conhece ela, o nome dela é Dani, o marido é Victor. E eles visitaram nossa igreja no passado. E tem as crianças na escola. E nós lemos que ela estava doente, até pegou uma doença séria. Se eu vou falar a palavra correta, é meningite. Que é a pior que tem, que eles acharam naquela época. E que ela já está em coma
e estava subindo para o São Paulo, sem saber o que ia acontecer. Quem recebeu essa mensagem aqui na igreja? São momentos assim que é uma provação. Começa a questionar. Mas por quê? Eu lembro, eu estava lá, eu e Peggy, eu mostrei para ela e nós começamos a chorar. E falei, mas para entender, mas por quê? Ela é uma boa pessoa, uma mãe de 2 crianças. Por que tem que acontecer? E já começa a pensar em muitos cenários. E nós mandamos mensagem para o marido, uma oração. Começamos a orar. Quem orou para ela? Levanta a mão. Todo dia ouvimos notícias. E o Victor estava mandando, ele estava muito bom em mandar essas notícias para todo mundo que estava preocupado. Ele viu que estava muitas pessoas preocupadas com ela. Pessoas que ele nem conhece. Eu coloquei no meu Facebook e tinha centenas de respostas das pessoas americanas, as igrejas orando para ela. E aqui também, muitas pessoas na nossa igreja, outras igrejas, outros amigos deles. Eu vi em tudo isso que essa provação, pelo menos que eu vi nele, trouxe ele mais perto de Deus, ao invés de uma tentação de afastar. Com as notícias boas que estamos ouvindo, realmente parece a doença em poucas semanas. Ela, com a ajuda dos remédios, dos médicos e de Deus, ela recuperou. Ela saiu do hospital, voltou aqui para Caraguá, não tem nenhuma consequência ruim de tudo isso. E hoje à noite ela está aqui conosco. Eu vou pedir para ela ficar em pé, para todo mundo ver ela, Dani. E o marido, o Victor, pode ficar até. Eles querem agradecer toda a igreja, né, pelas orações, mas eu acho que principalmente Deus. Essa é uma provação. Né? Essa eu vi, trouxe eles mais perto de Deus. E talvez trouxe alguns aqui mais perto de Deus, porque nós gastamos tempo em oração. Essas são as vitórias que vêm através das provações que nós devemos nos preparar para receber. A aprovação, segundo a primeira parte aqui em Tiago, é por isso. É para provar, testar nossa fé, e nós temos que vencer, permanecer fiel, e essa vai nos dar a paciência, a perseverança para continuar quando acontece o próximo, que vai ter o próximo, vai ter, até nós morremos, vai ter, porque a gente mora num lugar pecaminoso, num mundo de pecado. Vamos ler novamente esse texto em Tiago capítulo 1. Versículo 1 começa com o autor, o irmão mais novo de Cristo. Eu estou em Hebreus. Capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Está falando para, essa carta é dirigida principalmente para os judeus que estão salvos em Cristo naquela época. Mas é uma carta geral para todos nós. Diz assim: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte em vocês coisa alguma. Essa é a razão de ter essas provações diversas,
que acontece para todos. Mas se nós não entendemos, versículo 5 diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria para entender, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense, marca bem esse versículo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Está falando espiritualmente. Quando a pessoa que não tem nada, não tem fé, não tem nada, acha que é pobre demais de ser aceito por Deus, quando essa pessoa é salvo e elevado para ser na família de Deus, ele deve encher-se com esse poder de Deus, essa alegria de Deus. Ao mesmo tempo, versículo 10, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humildes, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. A mesma coisa, a pessoa rica, muitos acham que é suficiente, tem tudo que precisa, não preciso um Salvador. Eu não preciso, eu já tenho tudo que nesse mundo tem para me oferecer, eu não preciso. E às vezes alguma coisa acontece na sua vida que causa você a cair. E você, pelas essas provações, você procura um Salvador. Você também deve ser muito feliz que Deus causou a você cair da sua montanha para ver a realidade da sua posição diante de Cristo. Versículo 12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Por isso é tão necessário passar e ser aprovado pelas provações, porque somente assim nós provamos a nossa salvação, provamos a nossa fé diante de Deus e receberemos então a vida eterna. Versículo 13, o que nós vamos começar hoje à noite. Quando alguém for tentado, outra coisa. Quando alguém for tentado, jamais deveria dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. As provações e as tentações ou causam a gente crescer ou cair. Semana passada nós falamos sobre provações. Hoje nós vamos ver outro lado da moeda e ver as tentações. Porque acontece, às vezes, uma provação, quando nós não recebemos como desafio, oportunidade para crescer, para nos mostrar diante de Deus a nossa fé e crescer e ser mais maduro. Quando nós caímos, quando nós duvidamos, quando nós deixamos por medo, qualquer outra razão, aquela provação que é diversa para qualquer coisa, se torna uma tentação. Está tentando a minha fé. E às vezes acaba com a minha fé. Quando nós não entendemos
porque está acontecendo comigo, com outras pessoas ao nosso redor, nós devemos orar, pedir sabedoria de Deus para entender que Deus tem dentro desse aqui algo para eu aprender, algo para me fortalecer, algo que eu posso passar e vencer pelo poder dele e depois ensinar os outros a fazer. É tudo o que acontece para mim, são lições da vida que Deus permite, mas quando eu vou falhar nessas lições da vida, se torna uma tentação para desistir, para falar mal, para parar de crer em Deus. Mas quando nós somos aprovados, nós vamos receber uma coroa da vida, a vida eterna. Mas somente para aqueles que são aprovados. É isso que você quer? É isso que nós queremos com nossa vida? Tem que ter certeza. Porque se é isso que nós queremos, nós vamos tomar todas as decisões para receber isso. Mas se nós temos uma mente dividida, aqui morando aqui na praia, todo mundo a maioria já ou entrou no mar ou viu o mar, as ondas. Eles entram e entra diferente cada vez. E você tenta ficar em cima das ondas, joga para você, você não tem controle. Tem pessoas que vivem a sua vida assim. Você fica em cima dessa onda, e depois para essa, depois essa, você não tem controle na sua vida, a vida te leva e você tenta segurar. É só isso. E a maioria das vezes nas ondas, o que acontece? Você cai e vai por baixo. A Bíblia diz, não faz assim. A pessoa com mente dividida, com dois pensamentos, uma pé na igreja e outra no mundo, e tenta de andar em cima do muro, ele vai cair. Ele está instável em todas as suas maneiras, em tudo na sua vida. Você não presta na igreja e não presta do mundo. Na igreja você quer fazer as coisas do mundo, e no mundo você tem uma consciência pesada de participar nas coisas do mundo e não na igreja. Você não presta para nada. Você é a pessoa, aquela crente morno que faz Deus doente, que quer vomitar da sua boca. Isso é uma pessoa dividida, mente dividida. Um dia eu quero servir Cristo, mas outra vez eu quero servir os prazeres que o mundo tem para me oferecer. Ele diz, não pensa tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Você já sentiu que pede para Deus, faz orações, mas não recebe nada? Não é que Deus não está te ouvindo. É que você não merece uma resposta de Deus. Porque você tem uma mente dividida. Não está 100% dedicado ao Deus. Primeiramente, nós temos que tomar uma decisão. Eu quero isso. Eu faço qualquer coisa na minha vida necessário para chegar a ser 100% dedicado, consagrado, santificado para honrar e servir o meu Deus. Menos que isso, é instável em todos os seus caminhos. Não é bom, não vai ser um bom marido, não vai ser uma boa esposa, vai ser rebelde. Não presta, segundo a Bíblia, é instável em tudo o que faz. Quando acontece a coisa na nossa vida, nós somos determinados a manter a nossa vida por Cristo. O Tiago começa a falar a diferença em versículos 13 e 14. Agora uma tentação. Essa tentação não são coisas boas. São tentações para fazer mal. São tentações para desobedecer. A Bíblia diz que Deus não provoca isso. Deus não pode tentar com mal, Ele não pode ser tentado por mal, Ele não provoca a gente pecar. Ele dá oportunidade, como Ele deu para Abraão, dá oportunidades para você, pelas boas obras, mostrar a sua fé. Mas nunca, quando você tem uma decisão de ser atraído
longe de Deus para cometer um pecado que você sabe que é sujo, isso não vem de Deus. Isso é uma tentação. Essa é o que Jesus falou quando ele estava ensinando os seus apóstolos a orar. Ele diz, ora para Deus que não te guia para as tentações, livre do mal. Nós devemos orar por isso. Deus, me guia nos passos verdes e não pelas tentações. Mas se nós temos que passar pelas tentações, nós temos que ser fortes. Nós temos que ser preparados. Nós temos que aprender como lutar contra isso. Quem realmente é nosso amigo e quem é um inimigo. Senão nós vamos errar. Nós vamos julgar naquele momento de luta erradamente e nós vamos cair do lado mal. Ele diz em versículo 13 e 14, Tiago capítulo 1. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Um desejo mau, um desejo para o que está proibido na Bíblia, a cobiça. Quando coisa acontece, quando nós caímos no pecado, quando somos sendo tentados, a maioria quer culpar alguém. O Adão, ele quis culpar quem? Eva. Depois ele quis culpar Deus para criar Eva para ele. Nós queremos, é natural culpar as outras pessoas quando nós caímos. Mas nós não podemos culpar Deus. Nós nem podemos culpar o Satanás. Segundo a Bíblia, quem é culpado? Para descobrir isso, tem que olhar no espelho. Porque é você. A cobiça está dentro de você. O desejo de fazer mal. O desejo para desobedecer os mandamentos. O desejo para desrespeitar Deus. Já está dentro de nós. Nós cresçamos com isso. Aprendemos isso. E quando você aceitou Cristo como Salvador, Ele te salvou disso. E quando nós fomos batizados nas águas, para declarar publicamente que eu morri para o pecado, eu sepultei o homem antigo, e eu ressuscitei para viver uma nova vida, uma vida pura, santificada. Que espiritualmente isso aconteceu na nossa vida quando nós recebemos Cristo como Salvador, mas o que acontece com aquela vida nova? Ele vive ressuscitando o antigo e participando no pecado do passado. E por isso ainda ele tem essas cobiça, esse desejo mal dentro dele. E então quando alguma coisa acontece, que acontece para todo mundo, mas porque você tem aquele desejo mal, você tem aquela cobiça, você tem aquela fraqueza, que você nunca cresceu espiritualmente, você nunca arrependeu, você nunca tirou da sua vida ainda, você deixou permanecer aquele desejo para o mal dentro de você. Quando acontece uma provação, que é normal para muitas pessoas, para você é tentação. Você não aguenta. Eu lembro quando eu era jovem, na escola, e durante esses anos só piora. Mas até na minha época, eu fui formado em 79, então nos anos 70, na escola, no Fundamental 2 e principalmente no ensino médio. A escola tinha 2.000 alunos. E não diariamente, mas várias vezes durante um mês, pessoas que eu conheci durante todos aqueles anos, chegavam para mim para oferecer droga, para fumar isso, para tomar isso, para beber isso, para fazer. Mas eu fui criado na igreja. Eu já sabia que estava errado. Eu nunca fiz na minha vida, eu nunca deixou entrar esse desejo mal dentro de mim. Então, quando eles me ofereceram essas coisas,
Eu falei, não. Era uma provação, mas não era nenhuma tentação pequena, porque eu não tinha esse desejo para fazer aquilo dentro de mim. Mas para muitos meus amigos, eles caíram nisso. Tem um amigo meu que jogava futebol americano bem grande, ele caiu nisso. Ele casou depois, mas ele nunca se recuperou, ele morreu jovem. Para ele, aquela provação que acontece para todos os alunos na escola, por causa do desejo nele, a aprovação do outro lado da moeda virou uma tentação. E ele era fraco. Ele não tinha Cristo, não tinha conhecimento, não tinha poder de Deus. E ele caiu. O que nós temos que ver em nossas vidas, todos aqui que nós tomamos a decisão, eu quero ser livre disso. Eu quero viver a minha vida tão reto diante de Deus, tão ligado com Deus, que essas provações eu vou talvez sofrer, vou sacrificar, eu vou ter que passar por tragédia na minha vida, mas eu nunca vou deixar essas coisas se me tentar a fazer mal. Mas eu tenho que me preparar por isso. Tiago continua ensinando, ele ensina o processo. Versículo 14. Vamos 14 e 15. Tiago, primeiro capítulo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, eu não posso culpar ninguém. É dentro de mim. O desejo de fazer mal é dentro de mim. Eu não tirei, eu deixei. Está dentro de mim. Agora, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça, esse desejo mal, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. Esse é o processo do pecado. Começa com uma provação. Se torna na sua vida uma tentação. Você já tem um desejo para essa coisa. E tem um monte de coisa que pode ser. Tem um monte de coisa. Eu não estou falando sobre só os pecados mais horríveis, mas todos os pecados. Até orgulho, fofoca, mentira, desonestidade, imoralidade. Todos têm o mesmo começo. Alguma coisa acontece. Enfrenta alguma pessoa. Alguém oferece. Tem uma chance, uma oportunidade. Todas essas coisas podem ser provações para provar você é fiel ou tentações. Tiago compara esse processo como reprodução sexual. Você já notou isso? Interessante. Por isso, hoje à noite, eu gostaria que nós pensamos nesse exemplo. Normalmente, no processo bíblico de ter uma família, o homem e uma mulher se encontram e eles têm o desejo que já está dentro de nós de querer amar a pessoa, uma coisa embutida que vem naturalmente. Tomara que chegue só aparecer só com anos mais velhos. Ou você tem um desejo para conhecer mais aquela pessoa ou não. Se você não tem desejo, é um encontro. Como você encontra 1000 pessoas por dia. Não pense mais. Mas de repente você encontra alguém que faz algo no seu coração e você sente alguma coisa. Você sente um desejo de conhecer melhor. E se ele ou ela sente a mesma coisa, você começa um processo. É tudo correto, tudo natural. Assim, segundo o plano de Deus, as duas começam a querer mais, então eles casam. E como casados, quando eles se tornam uma só carne, esse ato aprovado por Deus, criado por Deus,
para a reprodução da família. Esse ato cria uma vida. E esse filho que é amado pelos dois. E assim começa uma família feliz em Deus. Eu deixei algumas partes fora, mas vocês entendem. Essa é normal. Essa é reprodução. Essa é como Deus criou para acontecer. Faz um encontro. Normal. Encontra pessoas todo dia. Mas de repente encontra com alguém que você sente alguma coisa. É um desejo. O desejo cresce. Você casa. Você fica junto e gera vida. Isso é normal, segundo o plano de Deus. Mas se o homem não deseja, se a mulher não deseja desde o começo, o que acontece? Nada. Por isso, para mim, a palavra-chave desse estudo é cobiça, é desejo. Porque quando não há desejo, nada acontece. Muitas vezes nós focalizamos na coisa, no pecado. Nós focamos na coisa, no pecado. E não daquele que gera o pecado, que é nosso próprio desejo. Biblicamente, cobiça significa um desejo para algo proibido. Quer dizer, proibido por Deus. Mas quando o seu desejo é mais forte do que a sua obediência, a aprovação que virou uma tentação agora começa a te dominar e leva a você cometer o erro. Por causa do seu desejo. Se não tivesse desejo, não é nada. Mas o seu desejo. A Bíblia chama isso para satisfazer os desejos da carne. A Bíblia chama pecado o ato de satisfazer o desejo da sua carne. Onde não há desejo, não é necessidade para satisfazer alguma coisa. Onde você é satisfeito, não há desejo. É muito simples. Cobiça vive dentro de uma pessoa insatisfeita. Quando a pessoa é satisfeita, não procura mais. Quando você come, você termina e a pessoa te pergunta, você quer mais? O que você fala? Não, eu estou satisfeito. Não procura mais, não precisa mais. Mas quando a pessoa está insatisfeita, o desejo vem e ele busca satisfazer o desejo da carne. Então o segredo de nunca cair na tentação, não estou falando de evitar provações, porque provações acontecem, mas o segredo de nunca cair na tentação é ser satisfeito em todas as áreas da sua vida. É simples. Não é fácil? Por que a gente não faz isso então? Seja satisfeito em todas as áreas da sua vida. Em Salmo 22, versículo 26, a Bíblia diz: os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus, quando nós buscamos a Ele, Ele vai satisfazer a nossa alma. Como aquela pessoa pobre que nunca conseguiu comer, nunca vai dizer, estou satisfeito. E de repente, Deus vai satisfazer toda aquela necessidade que ele tem. Salmo 90, 14 diz: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Possível ser satisfeito em Cristo? Nós cantamos isso. Eu não sei se tem uma palavra, um hino exatamente com essas palavras, mas isso não é o que nós falamos. Eu sou satisfeito. Sou satisfeito com a minha vida. Eu tenho que Deus é mais do que suficiente para satisfazer toda a minha vida.
Por que então nós vivemos insatisfeitos? E a razão que eu sei que nós somos insatisfeitos, porque nós temos desejos que levam a pessoa a cometer pecado. Não estou falando sobre a insatisfeito com a minha vida cristã. Insatisfeito com a minha vida cristã, eu vou procurar Cristo para melhorar a minha vida. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estudar mais, eu vou procurar mais. Eu não estou satisfeito no meu casamento. Eu vou pedir perdão, desculpa. Eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer para melhorar o meu casamento. Para ser satisfeito no meu casamento. Eu não estou satisfeito no meu trabalho. Eu vou trabalho, eu vou mudar de trabalho, eu vou trabalhar melhor. Eu não estou satisfeito daquilo que eu ganho. Eu vou trabalhar mais. Eu vou voltar para a escola, eu vou estudar. Eu vou fazer coisas corretas para me satisfazer em todas as áreas da minha vida. Isso não está nada errado. São aqueles desejos, tentações. Eu não estou satisfeito no meu casamento. A minha esposa não está me fazendo feliz. Eu vou procurar a felicidade dos outros. Eu não estou satisfeito no meu trabalho quanto estou ganhando. Eu vou ter que enganar os outros, ou roubar dos outros, porque eu preciso mais. Tem maneiras corretas e tem maneiras erradas para preencher, para satisfazer. E todas essas coisas temos que buscar Cristo e Ele vai nos instruir. Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai abrir as portas ou fechar as portas para nós. Mas o segredo é buscar Ele. Isaías escreveu para o povo de Israel desobedientes, procurando ídolos, deixando Deus. Ele falou para eles, se vocês voltam, se vocês pedem perdão, se vocês ficam no caminho de Deus, Isaías 58, versículo 11, ele disse, isso vai acontecer. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Como vai acontecer? Busca Deus. Nunca pensei nisso. A coisa principal na nossa vida, a razão que nós somos chamados por Deus para seguir Cristo como Salvador, e quando nós somos insatisfeitos, nós não procuramos o único Salvador que é mais que suficiente. Nós procuramos encher a nossa vida com desejos que o mundo tem para me oferecer. E isso é totalmente errado. O desafio é buscar biblicamente a ser satisfeito e não procurar satisfação no mundo, porque o mundo tem muita coisa que oferece para te satisfazer. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. Mas onde nós procuramos satisfação? No mundo. As pessoas do mundo, as coisas do mundo, as drogas do mundo, bebida do mundo. Nós procuramos coisas onde o tempo todo Cristo está na nossa frente. Estou aqui. Me busca. Por isso a Bíblia diz em Salmo 143, versículos 8 e 9, o Davi falou, faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. A frase pela manhã significa a primeira coisa. Procura Deus na primeira coisa. Enche seu coração, enche a sua mente, enche os seus desejos, buscando Cristo. Pela manhã, primeira coisa, a prioridade na sua vida. E você vai passar naquele dia tão cheio de querer, de desejo para Deus. Quando passas outras provações,
no trabalho, na família, na rua, na praia, em qualquer lugar. Não vão ser tentações de imoralidade, de desonestidade, de qualquer outra. Porque você já está satisfeito. Você já encheu o seu prato de manhã. Você está satisfeito porque Deus te faz completo. E você pode dizer quando a pessoa chega com oportunidade, com imoralidade, com isso, você vai dizer, obrigado, estou satisfeito. Isso é possível, mas nós temos que buscar pela manhã, toda manhã, e Ele vai nos fazer satisfeito. Voltando para Tiago, versículo 15, agora versículo 1, o resultado da cobiça. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por estar arrastado e seduzido. Você não buscou Deus pela manhã. Você deixou seu coração aberto para ser enganado pelo inimigo. Você não está focado na palavra, por isso você não vê a tentação como inimigo. Davi falou, livre-me dos seus inimigos. Você não viu a tentação como seu inimigo, que quer te matar e destruir, mas como alguém tão atraente, que quer namorar, que quer conhecer intimamente. Por isso, segundo Tiago, você é seduzido. Você caiu. Você cometeu o pecado. Você dormiu com o inimigo. E segundo Tiago, agora você está grávida. Você está grávida com seu pecado. O pecado está crescendo dentro de você. Seu pecado está mudando o seu viver. Você tem uma consciência pesada. Seu pecado faz você doente. Você está cansado e fraco porque agora tem um peso a mais que tem que carregar. A sua barriga já começa a crescer. E agora não pode esconder. Todo mundo sabe o que aconteceu. A sua barriga, cheia do seu pecado, está crescendo. Não pode esconder mais. Está cansado. Está triste. Isso não vai durar apenas 9 meses. Isso vai durar sua vida inteira. Se você não faz alguma coisa do seu pecado dentro de você, vai continuar crescendo na sua vida inteira, destruindo a sua vida. E segundo Tiago, um dia seu pecado vai nascer. Você vai dar luz naquilo que está crescendo dentro de você. Versículo 15 diz, então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Imagina o dia do nascimento. Todo mundo vai no hospital, todo mundo feliz, alegre para ver o nenê que vai nascer. Mas aquilo que sai de você, o pecado que você gerou, que ficou crescendo dentro de você, o momento de se mostrar para o mundo, aquilo que sai de você é tão feio, tão horrível, tão mal, tão nojento. E mais uma coisa, não é viva. Eu não estou falando que não está vivo, que é uma tragédia, que muitas mães têm que aguentar. Mas espiritualmente não estou falando que o pecado nasce morto. O pecado nasce, não está morto. É morte. É a própria morte que você gerou. Você deu à luz a morte. E a morte gera a morte. Gera a morte total na sua vida espiritual.
e, eventualmente, a sua morte eterna. Gente, isso é que você criou dentro de você. Romanos 3:23, o versículo que todo mundo conhece, simplesmente diz: o salário, o resultado, o pagamento do pecado é o quê? Morte. A Bíblia diz: quem semeia, Gálatas 6:8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Romanos 8:13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Está falando para todos os membros das suas igrejas. A Bíblia está falando sobre inferno. É isso que você quer gerar? É isso é o seu desejo? É isso que você quer? Por favor, não diga, mas isso não vai acontecer comigo. Eu sei manejar os meus desejos. Os meus pecados não são tão grandes. Eles não me dominam. Tiago diz, o próximo versículo: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Nós somos enganados. Se nós podemos namorar com o pecado, se nós queremos, por causa do nosso desejo proibido por Deus de chegar perto, de conhecer melhor, de participar de algumas coisas, achando que não vai me tocar, Tiago diz: não seja enganado. Vai destruir a sua vida. Tem opção. Tem opção. Não procure satisfação no mundo. Não deixe aquela provação se tornar tentação. Busca Deus, seja alegre, vê como um desafio para você crescer. A Bíblia compara o pecado com o fermento. Só precisa um pouquinho para influenciar o pão inteiro. Uma vez que entra na sua vida, nunca para de crescer. Contaminando todo, gerando morte. Como tirar? Como tirar esse pecado que está crescendo dentro de você? A Bíblia usa a palavra, descreve a palavra muito forte. A palavra é aborto. A única vez que o aborto está permitido dentro da Bíblia é quando você está matando ou mortificando o seu pecado. Isso é a única maneira de se livrar do mal que está vivendo dentro de você. Faça uma outra ação pessoal, espiritual. Vê na sua vida, vê dentro de você. Analisa biblicamente tudo que está dentro de você. E aí faça o que Paulo disse para os membros da igreja em Colossos. Ele diz assim, em Colossenses 3:5-6. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Nós temos que abortar. Nós temos que matar tudo que está dentro de mim, que é contra a pureza de Deus. E assim eu vou viver. Assim eu vou parar de morrer, eu vou parar de criar, de gerar morte, eu vou ser livre. E depois que faz disso, declara sua vitória, retoma tudo que o seu Pai Celestial tem para você. Ele nunca vai te tentar com o mal. Ele sempre dará a você oportunidade para provar sua fé, o seu amor, o seu respeito, a sua adoração através de boas obras. Nunca o mal. Realmente a Bíblia nos promete em Gálatas 5:16. Por isso digam, vivem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paramos de focar no pecado e vamos focar na vida cristã. Vamos viver por Cristo, Ele vai satisfazer todos os meus desejos espirituais e eu não vou cumprir. Eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Eu não vou querer. Eu vou dizer obrigado, estou satisfeito. A melhor maneira para abortar o pecado que você deixou crescer dentro de você é simplesmente não o alimentar.
Ignora o pecado. Afasta dele. Fala para ele quanto você o odeia. Não sai mais com ele. Resiste qualquer interação com ele. E com o tempo ele vai enfraquecer e morrer. E você será livre para ser fiel a Jesus. A Bíblia chama isso arrependimento. E naqueles momentos fracos na sua vida, quando você sente saudades dos seus pecados, ou você acha que o inimigo é forte demais para você vencer, procura esses versículos, decora e repete. 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 Coríntios 10, 13 a 14 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados, fujam de idolatria. Não tem nada que é mais forte do que Cristo em você. Não tem tentação que não é comum, que tem milhares de pessoas já venceram. Você também pode vencer. E quando você vence, eu tirei isso do livro da PEG. Anda dentro da sua casa, em cada quarto, em cada espaço. E declara em voz alta que Jesus é o centro dessa casa, da sua família, da sua vida. Declara a vitória em Jesus. Declare que você jamais dará sua atenção e admiração para o mal de Satanás. E ele e todos os seus demônios não têm mais lugar, não têm mais autoridade, nem direito na sua casa, pelo poder do seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Porque agora eu e a minha casa serviremos o Senhor. Agora você pode entender e aproveitar os últimos 2 versículos do nosso estudo. Versículo 17 e 18 de Tiago 1. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do nosso Pai das luzes, que não muda com sombras e constantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. É assim que Deus faz a reprodução espiritual na sua vida, na sua família. Foi Deus que te procurou. Deus estava procurando. Ele quer te conhecer. Ele deseja o seu amor e fidelidade. Foi Ele que plantou a sua semente dentro de você. A sua palavra. A palavra da vida. Dentro de você. Ele deseja que essa palavra cresce dentro de você e gera a vida. E quando nós nascemos de novo, nós seremos para Ele como os primeiros frutos do Antigo Testamento, que foram separados. Os primeiros frutos foram separados e totalmente oferecidos para Deus como uma oferta. Totalmente para Deus. Ele falou: é isso que eu quero. Eu te busco. Eu vou iniciar esse namoro. Eu desejo o seu amor. Eu desejo amar você. Eu quero engravidar você com a minha palavra, que vai crescer dentro de você e vai gerar a vida eterna. E quando nasce de novo, vai nascer como os primeiros frutos que são dedicados ao Deus para sempre. Não deixe Satanás imitar o processo de reprodução espiritual na sua vida. Corte seu relacionamento com Ele agora e volte para seu primeiro amor.
Enquanto nós oramos, vou pedir para o Thiago pode vir para preparar a música. Obrigado, Deus, por todos aqui. Obrigado, Deus, por nos ter dado esse privilégio de estar na sua casa para te adorar, aprender mais, Pai, e ter esse desafio da sua palavra para não ser tentado mais, para viver por cima das tentações, porque somos satisfeitos em Ti, Pai. De todos nós que estamos aqui, Pai, eu não conheço os corações de ninguém. É difícil, Pai, entender o meu próprio coração, mas o Senhor conhece todos. O Senhor já conhece o caminho de todos, conhece o passado, o presente e o futuro. O Senhor já sabe dos problemas e sabe também das soluções. Ajuda-nos, Pai, a ter fé para te buscar pela manhã, para te confiar com tudo que nós temos, para te buscar, para procurar, Pai, ser satisfeito em Ti e para evitar o mal. Anda, Pai, do nosso lado, nos segura pela mão, nos ensina da Tua santidade e nos dá coragem para permanecer firme. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.